Meus queridos amigos, esta é a nossa penúltima meditação do nosso retiro quaresmal. Hoje, com as primeiras vésperas do domingo de Ramos e da Paixão, entraremos na Semana Santa, a semana maior da Igreja. Foi um longo e árduo caminho até aqui. Tivemos alguns contratempos, tivemos problemas com o equipamento, problemas com a internet. 2 de nossas meditações não saíram no dia certo. A primeira eu só enviei o texto porque tinha sido danificada uma peça do nosso equipamento e a outra saiu um dia depois por conta da internet. Mas nós conseguimos fazer o nosso retiro. Não é à toa que chegamos hoje na nossa 39ª, a nossa penúltima meditação. Sem mais, vamos começar suplicando a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos, o texto que nós vamos meditar hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. João, capítulo 12, versículos do 1 ao 11, que fala sobre a unção em Betânia. É o trecho de São João que fica um pouquinho antes da entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, que nós celebraremos amanhã. Vamos ler. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos. Lá ofereceram-lhe um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria tomou então um frasco de bálsamo de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa inteira encheu-se do perfume do bálsamo. Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que haveria de trair Jesus, disse: "Por que esse bálsamo não foi vendido por 300 denários para doar aos pobres?" Dizia isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele guardava a bolsa e furtava o que nela se depositava. Jesus, porém, disse: "Deixa-a, a fim de que ela o guarde para o dia do meu sepultamento. Os pobres sempre os tendes convosco, a mim, porém, não tendes sempre." Muita gente dentre os judeus soube que Jesus estava em Betânia e foi para lá, não só por causa dele, mas também porque queriam ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dos mortos. Os chefes dos sacerdotes então decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos se afastavam dos judeus e passavam a crer em Jesus. Meus queridos amigos, antes de penetrar no âmago do mistério da paixão, quis Jesus estar no meio, está no seio de uma família. 6 dias antes da Páscoa, Jesus vai para Betânia, ali onde vivia Lázaro, que ele havia ressuscitado. O banquete na hospitaleira casa oferecido pelos amigos fiéis. Ali está Jesus, no seio de uma família, antes de sua paixão. Foi decisão sua, ele o quis. No princípio da semana, que verá a morte do Senhor, essa ação de Jesus tem todo o aspecto de um último adeus, como uma espécie de antecipação do que está para acontecer. Expressa-o particularmente o devoto gesto de Maria, que sem se importar que julguem o desperdício, assim como fez Judas, ela unge os pés de Jesus com uma libra de bálsamo de nardo puro, de elevado preço. É uma suprema homenagem feita de um coração fiel, que parece querer recompensar o Mestre pela traição que o aguarda e, ao mesmo tempo, é uma espécie de presságio de sua morte. Porque, de fato, segundo o costume dos judeus, somente aos cadáveres se ungiam os pés. Por outra parte, a presença de Lázaro
amigo ressuscitado por Jesus, é também um presságio da sua ressurreição. Porque não podia permanecer vítima da morte quem chamar a vida um morto de 4 dias. E é também aquele que se declara, como nos diz o Evangelho de João, que é a ressurreição e a vida. Meus queridos, tal presságio também se percebe no gesto de Maria. Assim como nos dizem os sinóticos, foi o bálsamo derramado também na cabeça do Senhor. Como lá está aquele episódio de Marcos 14, em que a mulher derrama um bálsamo em sua cabeça. Um bálsamo que é reservado aos reis. Então está isso tudo a significar o reconhecimento da divina realeza de Cristo, que a ressurreição fará resplandecer com todo o fulgor e que a gente já celebre como antecipação amanhã na procissão de Ramos. Mas no delicado episódio não faltam as escuras sombras da crítica malévola, um prelúdio da traição. Porque, pergunta o discípulo, por que não se vendeu este bálsamo por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? O cuidado dos pobres aqui é um pretexto nos lábios de Judas, que, como nos diz o Evangelho, era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Eis, meus queridos, a atitude de tantos que se escandalizam com os valores que são unicamente para Deus. Aos olhos, a oração, a adoração e, mais ainda, aquelas vidas que são consumidas por Cristo no amor e no louvor a Deus, para o mundo, são desperdício. Para esses tais, o tempo, o dinheiro, a vida, somente são bem empregados quando é dado no serviço direto aos homens e por ele se gasta. Realmente, meus caros, é o interesse do pobre grande dever que ninguém mais que Cristo inculcou na mentalidade dos homens. Quantos, porém, esquecem que deveres maiores ainda são o amor e o culto a Deus. É esta entrega, é este abandono, é este dedicar-se pelas coisas do Senhor que o mundo não faz, que o mundo só se preocupa consigo, com suas coisas, com seus afazeres. Aliás, não necessitam os pobres somente de pão, mas também de quem, consumindo-se na oração, sustenta-lhes a fé e recorda-lhes que pouco vale o bem-estar material se não procura o homem, acima de tudo, a Deus. Então, meus caros, no dia de hoje, vamos refletir sobre isso. Antes de entrar com Jesus em Jerusalém, rumo à sua paixão, vamos pensar nisso. Quanto tempo eu dedico a Deus? Quanto da minha vida é um louvor a Deus? E não criar pretextos como Judas para ir desviando a nossa atenção, desviando o nosso conteúdo, desviando a nossa ação para Deus. Porque senão a igreja vai se transformar numa ONG e não vai trabalhar para o bem das almas, mas somente para encher barrigas. É importante, claro, mas mais importante que tudo é a evangelização. É mostrar para o outro que Deus o ama. Porque imagine quão terrível seria uma vida que tivesse tudo e não tivesse o amor do Senhor. Eu fico por aqui e, para encerrar, peçamos a proteção da Virgem Santíssima. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Que Deus abençoe a todos e amanhã será a nossa última meditação do nosso Retiro Quaresmal. Até lá!